Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, e é isso, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há nada de ciência. Um livro simplesmente antigo que conta a história de dois povos antigos. Os hebreus, no caso do Velho Testamento, e os judeus, descendentes dos hebreus, no Novo Testamento. Bom dia! Hoje são 2 de março de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, mais um trecho do livro do teólogo cristão Frei Beto. E aqui está o livro. Um Deus muito humano, um novo olhar sobre Jesus. Este livro data de 2015, editora Schweizer, selo Fontanar, teólogo cristão Frei Beto. Vamos aqui ao trecho. Amigo leitor, na página 14, Frei Beto, sobre a lenda da ressurreição de Jesus, escreve o seguinte: naquele momento, disfarçado de jardineiro, tu te puseste ao lado dela e disseste: por que choras, mulher? A quem procuras? No trecho acima, Frei Beto diz que Maria Madalena, num domingo, foi ao túmulo onde estava o cadáver de Jesus, sepultado há 2 dias. Diz também Frei Beto que Jesus, já ressuscitado, apareceu diante dela, disfarçado de jardineiro, e perguntou a Maria Madalena: por que choras, mulher? A quem procuras? Em primeiro lugar, em toda a história do homem, jamais um cadáver ressuscitou, voltou a viver. Jamais. É público e notório que cadáveres humanos ressuscitam em filmes de terror e em livros religiosos. Por exemplo, a Bíblia é um conjunto de livros de caráter religioso. Por isso, as ressurreições de seres humanos aparecem logo no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, prolongando-se no Novo Testamento. Assim, a ressurreição de Jesus é lenda e não um fato, muito menos um fato histórico. Em segundo lugar, um cristão
que não tem um bom conhecimento sobre a Bíblia, ao ler o texto acima de Frei Beto, será levado ao erro. Esse cristão irá espalhar por aí que o Jesus ressuscitado realmente apareceu diante de Maria Madalena, passando-se por um jardineiro e perguntando a ela qual era a razão de seu choro e a quem ela procurava. Repito, um cristão ingênuo vai acreditar nessa bobagem. E onde está o problema? Onde está o problema? Ora, no Novo Testamento, as lendas sobre a ressurreição de Jesus estão apenas nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como são lendas e não fatos, os relatos são diferentes e contraditórios. Não se esqueça, leitor, de que Frei Beto escreve que Jesus ressuscitado apareceu diante de Maria Madalena, disfarçado de jardineiro, ou seja, Maria Madalena pensou que era um jardineiro que estava conversando com ela, e não Jesus. Você, leitor, já começou a rir, não é mesmo? Já começou a rir. Por favor, fique em silêncio. Deixe para rir depois do vídeo, por favor. O que Frei Beto escreve acima está realmente nos 4 evangelhos? Está no Evangelho de Mateus? Não. Está no Evangelho de Marcos? Não. Está no Evangelho de Lucas? Não. Está no Evangelho de João? Sim, apenas no Evangelho de João. O que está no Evangelho de João não está nos outros evangelhos, porque esses relatos são lendas e não fatos que ocorreram. Entendeu, leitor? Quando um fato realmente ocorre, não existem essas diferenças gritantes. Dar-lhe-ei um exemplo, amigo leitor. No dia 31 de outubro de 2002, na capital de São Paulo, o casal Manfred e Marisia von Richthofen foi barbaramente assassinado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando de Suzanne von Richthofen, filha do casal. Isso é um fato, porque realmente ocorreu. Se você, leitor, pesquisar no Google ou procurar jornais e livros sobre esse crime, encontrará os mesmos relatos, sem diferença alguma. Você, leitor, jamais encontrará, um relato dizendo que quem matou o casal fui eu, Eustáquio de Sobral, ou o Edson Martins, ou a Edileuza Franca. Você, leitor, jamais encontrará um relato afirmando que o casal Manfred e Marisia não foi assassinado, ou foi assassinado em Sobral, no Ceará, minha terra natal. Entendeu, leitor? Em relação à Bíblia, a coisa é diferente porque não são fatos, eventos que realmente ocorreram, mas lendas. Daí as diferenças e contradições. Frei Beto diz que o Jesus ressuscitado apareceu diante de Maria Madalena disfarçado de jardineiro. Ora, essa bobagem só está no Evangelho de João, não está nos outros evangelhos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, diz coisa diferente. O Jesus ressuscitado apareceu diante de Maria Madalena sem o disfarce de jardineiro. E apareceu não só diante de Maria Madalena, mas também diante de outra mulher, chamada Maria.
Percebeu, leitor, as diferenças gritantes? Em João, o Jesus ressuscitado apareceu diante de apenas uma mulher e se fazia passar por um jardineiro. Em Mateus, tudo diferente. O Jesus ressuscitado apareceu diante de duas mulheres e não se fez passar por jardineiro. Entendeu, leitor? E veja outra diferença, leitor. Frei Beto diz que o Jesus ressuscitado, quando estava diante de Maria Madalena, fez as perguntas: Por que choras, mulher? A quem procuras? Isso está no Evangelho de João, mas não está nos outros evangelhos. Tudo diferente. Em Mateus, o Jesus ressuscitado, quando apareceu diante de Maria Madalena e de outra mulher, não fez as perguntas acima, ou seja, disse coisa diferente. Eis o que ele disse em Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Percebeu, leitor, as diferenças gritantes? As falas atribuídas a Jesus em Mateus e João são completamente diferentes. E por que diferentes? Porque são lendas, histórias inventadas e não fatos. São inúmeras as diferenças e contradições entre os 4 evangelhos, mas, para evitar um texto longo, apresentei apenas 3 aqui: mulheres no túmulo de Jesus, a apresentação e a fala de Jesus. Em Mateus, 2 mulheres no túmulo de Jesus. Em João, apenas uma mulher no túmulo de Jesus. Em Mateus, Jesus aparece sem disfarce de jardineiro. Em João, Jesus aparece disfarçado de jardineiro. Em Mateus, Jesus diz: Por que choras, mulher? A quem procuras? Em João, Jesus diz coisa diferente: Salve, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Tudo diferente, tudo diferente. Entendeu, leitor? Entendeu, leitor? Mais um vídeo e muito obrigado.